Olá, hoje vamos iniciar nosso estudo sobre o animal e seu alimento. Me chamo Rodrigo Rossi e sou o professor do IFTM Campus Uberlândia. Caso tenha dúvida, pare, volte, assista novamente e se a dúvida persistir, envie uma mensagem no mural de nossa sala de aula virtual. Vamos lá? Para nossa discussão fazer sentido, devemos relembrar um conceito básico que aprendemos lá no ensino fundamental, que é a classificação dos animais baseadas na dieta. O primeiro grupo é constituído pelos herbívoros, ou seja, são aqueles animais que consomem alimentos de origem vegetal apenas. O segundo grupo é dos onívoros, que consomem alimentos tanto de origem animal quanto vegetal. E o último grupo é dos carnívoros, que consomem alimentos de origem animal. Agora, notem que essa divisão pode não ser devidamente respeitadas, pois estamos lidando com animais domesticados e, na maioria das vezes, confinados. Além disso, a fase de vida do animal pode também interferir nesse consumo. Um bezerro ou um potro, nos primeiros dias de vida, consomem preferencialmente leite, um alimento de origem animal. Ou seja, mesmo os vegetarianos herbívoros estritos consomem alimento de origem animal em uma fase da vida. Por outro lado, se pensarmos em galinhas ou frangos confinados, estes terão pouco ou nenhum acesso a alimentos de origem animal na dieta. Eventualmente, podem consumir algum inseto que entrou acidentalmente no galpão. O mesmo vale para os suínos, que são criados confinados e não possuem a inclusão de alimentos de origem animal na dieta de animais desmamados, pois é caro e de difícil manipulação no sistema produtivo. Aqui no nosso curso, não estudamos nenhuma espécie carnívora, pois o alvo são espécies de caráter zootécnico, ou seja, são criados para nos fornecer alimento, seja leite, ovos, carne ou mel. Agora, vamos aprender alguns conceitos que são fundamentais para a compreensão dessa e de todas as outras disciplinas que tratam de criação animal, que serão por você cursada durante sua formação. O primeiro, nutrição. São os mecanismos pelos quais os seres vivos recebem e utilizam os nutrientes necessários à vida. E necessários à vida entendemos como sobrevivência, produção e reprodução. Um outro conceito é a alimentação, que é a ação fisiológica de ingerir por vontade própria, este detalhe é importante, substâncias que assegurem pelo menos a manutenção da vida. E esta alimentação está muito ligada a tradições, costumes e a própria geografia e clima local de criação dos animais. Um outro termo é o alimento, que é toda substância que, ingerida por vontade própria também, elimine a fome, contribuindo com pelo menos um nutriente básico, após ser digerido, absorvido e utilizado. Nutriente é qualquer substância que, administrada ao organismo, participe dos processos metabólicos normais e contribua para a manutenção da vida. Porém, nenhum nutriente isoladamente consegue promover a manutenção dos processos metabólicos normais de um animal. Assim como alguns nutrientes isoladamente não podem ser conceituados como alimentos, como aqueles complexos vitamínicos que vocês compram em farmácia, complexos minerais ou então a própria água. Temos ainda uma subdivisão deste termo, que é o nutriente essencial.
nutriente essencial é aquele que não é sintetizado pelo organismo do animal, ou a velocidade de síntese não é suficiente para atender às necessidades diárias. Prestem atenção? Portanto, estes nutrientes essenciais devem vir obrigatoriamente na dieta. Por outro lado, há também os nutrientes não essenciais, que são igualmente exigidos e importantes para o animal. Mas estes nutrientes são sintetizados pelo organismo em quantidade suficiente para atender às necessidades diárias. Ou seja, eles podem vir da dieta, mas caso não venham, o próprio organismo consegue suprir essa necessidade. Ração. Ração é a quantidade de alimento fornecida em um período de 24 horas, que é diferente de dieta, que são os alimentos fornecidos. Então, tomar muito cuidado, pois a gente tem aquele conceito pré-estabelecido de ração para cachorro, né, no qual a gente acha que ração é aquele produto, mas ração, tecnicamente, é a quantidade de alimento fornecida e consumida num período de 24 horas. A dieta são os alimentos que compõem a ração que o animal consome. Para nós técnicos, o termo ração balanceada é muito utilizado e muito importante, pois é essa que nós buscamos, que é a quantidade de alimento calculado para fornecer as exigências nutricionais dos animais. Então não basta comer, tem que comer e tem que atender às necessidades do organismo do animal, para manutenção, para reprodução e para a produção. Um alimento pode ser oferecido de diferentes formas. Temos aqui como exemplo o milho, que apesar das diferentes apresentações terem a mesma origem, o milho, os componentes variam enormemente. Podemos encontrar no farelo de milho, por exemplo, um alto teor de energia metabolizável, enquanto a palhada do milho é rica em fibra pouco digerível e apresenta menos energia. Mas não podemos afirmar que um é melhor que outro, mas que possuem funções diferentes na dieta. Então o milho ele pode fornecer desde o grão de milho, a silagem de milho, o milho triturado em diferentes gramaturas, que a gente vai chamar de farelo, quirera, fubá e etc. O milho desintegrado com sabugo. Temos também o milho desintegrado com palha e sabugo, conhecido pela sigla MDPS. Temos a silagem de grão úmido. Temos o milho grão floculado. Temos o glúten de milho e a palhada de milho. Vejam vocês como o milho ele é importante na formulação de dieta dos animais. Quando estudamos os alimentos, devemos entender que eles são compostos por diversos nutrientes em quantidades variadas. E a mistura dos alimentos na dieta é que faz a ração ficar balanceada. Vamos estudar agora o que compõe os diferentes alimentos. Em nutrição animal, para a espécie herbívora, que possuem como principal alimento forrageiras, o estudo da composição dos alimentos se dá na avaliação da matéria seca, que vamos ver a sigla MS com frequência, pois essas variam muito o teor de água em função de algumas variáveis. Mesmo alimentos que não são forrageiras são estudados dessa forma para se manter o padrão. Por outro lado, para animais onívoros, podemos utilizar os teores na matéria natural, pois os alimentos utilizados normalmente possuem teores de umidade muito baixo,
menor que 2%. Assim, quando avaliar o teor de nutrientes de um alimento, você deve se atentar como ele está sendo apresentado, se na matéria seca ou na matéria natural. Na primeira opção, a água foi retirada. Na segunda, a água está inclusa. A matéria seca possui compostos orgânicos e inorgânicos. Os compostos orgânicos são aqueles que possuem moléculas de carbono e hidrogênio na sua constituição. Porém, há algumas exceções que são consideradas inorgânicos, mas que não têm importância para a nutrição animal e, portanto, não serão abordados aqui. São eles: carboidratos, lipídios, compostos nitrogenados e vitaminas. Os carboidratos são divididos em função da solubilidade em água. Se dilui em água, é chamado de carboidrato solúvel. Se não dilui, é chamado de fibra. Iremos detalhar futuramente os carboidratos. Os lipídios são moléculas compostas por 3 cadeias de ácidos graxos e uma molécula de glicerol. Por isso, são também conhecidos como triglicerídeos. O que diferencia um triglicerídeo de outro são as moléculas de ácidos graxos, que variam em tamanho e número de duplas ligações. Também iremos estudar futuramente com mais detalhes. Os compostos nitrogenados se diferenciam em proteína verdadeira, seja de origem vegetal ou animal, e nitrogênio não proteico, conhecido pela sigla NNP. As vitaminas são classificadas em função da solubilidade. Se são solúveis em gordura e em lipídios, são chamadas de lipossolúveis. Mas se são solúveis em água, são chamadas de hidrossolúveis. Assim, podemos entender que tanto o consumo de fontes de lipídio e água são importantes para um adequado aproveitamento das vitaminas consumidas pela dieta. Os compostos inorgânicos, por outro lado, são aqueles, como dissemos na maioria das vezes, não são constituídos de carbono e hidrogênio e são classificados de acordo com a exigência do organismo dos animais. Se um determinado mineral é requerido em pequenas quantidades, este é classificado como micromineral. Por outro lado, se o organismo do animal precisa de grandes quantidades de outro mineral, este é classificado como macromineral. Note que eu não estou dizendo que um é mais importante que o outro. Todos são importantes e essenciais. O que muda é a quantidade necessária apenas. Agora que você já assistiu toda a aula, tire suas dúvidas e faça todas as anotações no caderno do conteúdo estudado. Tire fotos e envie para correção. Assim, terminamos nossa aula. O assunto não foi esgotado e muitos detalhes ficaram de fora para caber no nosso tempo. Material complementar será disponibilizado em nossa sala de aula virtual e outros são facilmente encontrados na internet. Caso deseje, se inscreva em nosso canal no YouTube, avalie o vídeo para entendermos melhor sua percepção e comente para que seus colegas e eu possamos promover uma discussão sobre o assunto. Agradeço por assistir nossa aula e desejo bons estudos e aprendizado.